Oi, pessoal. Vamos lá, né? Para mais uma videoaula. Só lembrando para vocês, essa videoaula é uma continuação, né, das características do feudalismo, tá certo? Então, vocês observem no livro de vocês, na página 9 até a página 12, tá certo? Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai observar como se deu a consolidação do feudalismo, tá certo? Então, só para que a gente relembre, né, o que foram esses povos bárbaros, né? Primeiro, os povos bárbaros, eles foram originados da Ásia, quando era caracterizado pelos hunos, o leste europeu, que eram os eslavos, e o norte da Europa, os germânicos. Os germânicos, eles já foram subdivididos em visigodos, ostrogodos, enfim, né, os vikings, né? E esses formaram reinos instáveis de curta duração. Eram rivais, mas eles disputavam entre si os mesmos territórios, tá certo? Já a questão da organização social, a estrutura da cultura germânica era bastante sólida, né? Preservavam por valores, esses valores eram questão de honra, de fidelidade conjugal, de lealdade. Eles não possuíam um código de leis escritos, mas as decisões jurídicas eram feitas através de duelos ou ordálios. Quando a gente pensa em economia, né, germânica, a gente vai observar que há uma predominância da atividade agrícola, né, produziam principalmente cereais, a aveia e o trigo, e trabalhavam também com a pecuária. Alguns, né, viviam de pilhagem, né, de saques, né, que é sempre comum essa figura ser retratada em filmes, né? A figura desse povo bárbaro, ele sempre é retratado nessa outra atividade que eles exerciam. Na religião, eles ainda trazem, né, ainda da sua própria formação, uma religião politeísta. Eles adoravam e era fundamentado nas forças da natureza. Eles não constituíam templos, né, não construíram templos. Os rituais não eram realizados em um ar livre. E eles ofereciam como sacrifício animais e, em alguns momentos, também humanos. Vamos só entender quem fazia parte, o que eram esses reinos francos, né? Eles conseguiram unificar um vasto território e manter aí um governo, né? Esses governos, se a gente for observar hoje, né? Para que vocês se atualizem, né? É na Alemanha, na Itália e na França. O fortalecimento do reino era feito pela aliança com a Igreja Católica, e disso nasce aí essas dinastias, a dinastia merovingia, com Clovis, que foi o primeiro monarca, a converter, né, ao cristianismo após a queda de Roma. Também a figura de Carlos Martel, que ele venceu os árabes, né, na Batalha de Poitiers em 732, impedindo aí essa expansão dos árabes da Espanha para a França. E seu sucessor foi seu filho, né, Pepino, o Breve, em 751. Pepino, ele criou aí a dinastia coralíngia. Então, o que foi essa dinastia coralíngia, né? Primeiro, ela teve o auge com o reinado de Carlos Magno. Ele ficou conhecido como imperador do Ocidente. Também foi chamado de Império Coralígio. Com isso, ele enfrentou algumas campanhas militares, que foi apoiada pela Igreja Católica, possibilitaram aí essa expansão territorial e a difusão do cristianismo, que foi uma conversão dos demais povos bárbaros, né? Há aí uma consagração de Carlos Magno por Leão III, que simbolizou aí a instauração do Império do Ocidente com o sucessor do antigo Império Romano. Né? Constitui aí o Sacro Império Romano, onde a Europa ela foi unificada sob o Império Universal e Cristão. A gente já observou, né, na videoaula passada o que foi o feudalismo, né? Foi um sistema econômico e social que predominou aí na Idade Média, isso do século V ao século
XV, e que se baseava aí em relações servis de produção, né? Como a gente já observou no outra videoaula com mais características, né? Com definições mais próprias, eu coloquei aqui bem breve, né? Porque já foi estudado na aula, só para que a gente dê continuidade. Então, as origens do feudalismo se deu com as invasões bárbaras ao Império Romano. Os bárbaros, que eram povos que viviam além das fronteiras do Império Romano, eles não tinham uma cultura romana. A situação começou a se agravar aí no século IV, quando os germanos eles migraram para o interior do Império Romano, fugindo aí dos hunos. Houve aí, nesse período, essa desintegração total do Império Romano, em 476 depois de Cristo. Isso originou aí o feudalismo, né? Deu essas origens. Com essas origens, a gente pode observar, né? Já foi observado, vocês já sabem que estudou a aula passada, que o Império Romano ele teve a integração com o império que nós chamamos dos bárbaros. E com isso, eles começaram a ter contribuições tanto romanas quanto dos bárbaros. Na contribuição dos romanos, a gente pode observar que foi através da vila romana, né? Os senhores romanos eles abandonaram as cidades e foram para os seus latifúndios no campo, dando origem aí aos feudos medievais. Também como contribuição dos romanos ao colonato, né? Ou seja, muitas pessoas foram buscar proteção e trabalho nas terras dos grandes senhores, e para utilizar essa terra, eles deveriam ceder metade do que produziam ao proprietário. Já os bárbaros contribuíram com as atividades que eles já desempenhavam, com as atividades agropastoreiras, né? Que eram atividades básicas. Também com os comitatos, o que eram isso? Eram guerreiros que juravam defender o seu chefe, e este chefe os equipava. Também tinha os benefícios, né? Que era uma recompensa que os chefes militares davam aos guerreiros após obterem alguma conquista. Isso é o direito consuetudiário, né? Que as leis não precisavam necessariamente estar num papel ou serem sancionadas ou promulgadas. Os costumes eles transformaram-se nas leis. Então, isso é a integração dessas duas culturas, né? No feudalismo, a gente já observou que é uma organização econômica, ou seja, uma imensa propriedade rural que era governada por um senhor, e a terra era como se fosse a questão de um prestígio, de um status, uma fonte de riqueza, né? A economia era uma economia amonetária e de subsistência, e dentro do feudo havia essas divisões. Que divisões são essas? Tinha o manso senhorial, que ficava o castelo, e eram terras de uso exclusivo do senhor. O manso servil, que eram terras utilizadas pelos servos. E as terras comunais, que eram bosques, pastos, largos, e eram usadas aí por todos. Isso era caracterizado, os mansos, né? Para vocês observarem nessa ilustração. A organização social, a sociedade ela era estamental, onde cada grupo ela tinha uma função específica dentro dessa sociedade. Então, no topo tinha o clero, que era o representante da igreja, que tinha um enorme prestígio. Depois, abaixo do clero, a nobreza, que eles eram responsáveis pela segurança, composta principalmente pelos senhores feudais. Já os servos eram, na maioria, né, da população, eles trabalhavam e produziam riqueza. E aí é como vocês estão observando, com as características que eu falei agora, né? O clero, nessa imagem, tem a nobreza e tem os servos. Essa é uma pirâmide estamental, né? Da sociedade feudal. E também, né, havia as obrigações que eram pagas pelos servos, que eram covéia, as banalidades, a talha, a mão morta e a captação. A covéia era um trabalho gratuito dos servos na agricultura, nas construções de pontes, de fortificações. Já as banalidades eram impostos pagos pela utilização da infraestrutura do feudo, né, do moinho, do forno, do celeiro.
A talha era uma porcentagem, né? Quase sempre era metade entregue ao senhor pela produção do manso servil. A mão morta era um imposto pago pela morte do chefe da família, se caso continuasse utilizando essas terras. E a captação, que era o imposto anual, pago individualmente ao senhor feudal. Os servos também eram obrigados a prestar serviços, óbvio, né, militar, em caso de guerras e dar também hospitalidade ao seu senhor. Dentro desse contexto, a gente vai observar que a vida boa era a vida da nobreza, óbvio, né? Sempre foi. Mas a Igreja Católica, ela reforçava, né, o papel da nobreza e a proteção material da sociedade. Havia relações, né, que eram relações de suzerania e de vassalagem. O suzerano, ele era o nobre que doava um benefício. Ou seja, que benefício é esse? O feudo a outro nobre. Já o vassalo, ele era um nobre que recebia o benefício e fazia um juramento de fidelidade ao suzerano. E qual era a função da Igreja Católica, né? O senhor feudal, ele tinha um poder local, né? A prática, e tinha poderes limitados, já que a igreja, ela tinha o poder universal. Também a igreja era proprietária de 1/3 das terras da Europa. E ela influenciava a vida do comportamento das pessoas. Viviam aí, obviamente, o teocentrismo, né? Deus era o centro do universo, mas Deus era a explicação para todas as coisas, né? A organização da Igreja Católica, ela estava dividida no clero, né? O clero era dividido em 2 segmentos: o clero secular, que vivia com contato, né, com as pessoas, e o clero regular, que viviam em contato só nos conventos e nos mosteiros. Ao clero regular coube a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, né, preservando aí a cultura da antiguidade clássica. Eles praticavam o canto gregoriano e a igreja ela monopolizava a educação e também a cultura. Os monges eram responsáveis pela cópia, né? E o manuseio. Os livros eram chamados, quem compilava os livros eram chamados de copistas. As universidades elas só surgiram na Baixa Idade Média, isso aí no século XI até o século XV. Os mestres e estudantes em torno de uma cidade específica elas se destacavam pelo ensino de uma determinada disciplina. No Oxford, né, na Inglaterra, e em Coimbra, em Portugal, são instituições desse período, as 2 únicas instituições. Aqui é uma imagem, né, que vocês estão observando de um monge copista, isso na Idade Média. E também existiu, também nesse período, a Inquisição Medieval. O que era essa Inquisição? Era um tribunal, né, que o instrumento utilizado pela igreja para impor os seus valores e suas ideias ao conjunto, né, normatizando aí o comportamento da sociedade. Havia também o Tribunal do Santo Ofício, esse datado do século XII, que já perseguia, já matava e torturava hereges. Em 1252, ela foi institucionalizado o Tribunal da Inquisição pelo Papa Inocêncio IV, na bula, né? E havia também o auto de fé, que era uma cerimônia pública que comprovava perante todos o poder da igreja. Na Península Ibérica, os judeus foram os alvos presenciais, principalmente pela questão econômica. Aqui é uma imagem, vocês observaram a imagem da Inquisição Medieval, né, em praça pública. E esse conteúdo nós vamos terminou aqui, porque nas próximas aulas a gente vai abordar outra característica dentro do contexto do feudalismo. Agora vocês peguem o livro de vocês na página 7 e 8, que eu vou fazer a correção da atividade que eu deixei, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e vamos fazer a correção. Na página 7, a primeira questão é: depois do contato com os romanos, as comunidades germânicas sofreram sensíveis transformações,
Releia os itens relativos a esse assunto, nesse modo identifique. Então, antes do contato com os romanos, os povos germânicos, eles eram seminômades, né? Viviam do pastoreio e da agricultura. A terra, ela era comunitária e os rebanhos pertenciam aos principais guerreiros. Eles só possuíam um chefe em época de guerra. E ele era chamado de sistema comunitário primitivo. Mas aí, com o contato com os romanos, acelerou várias mudanças que já vinham correndo, né? E começou a surgir diferenças sociais entre os membros dos grupos, como chefes, se apropriando aí das terras coletivas. Então, a partir dessas mudanças, formou-se aí uma aristocracia hereditária que não trabalhava mais no campo e se mantia um trabalho de camponeses escravizados ou dependentes, certo? Na segunda questão, os povos germânicos que se estabeleceram no Ocidente Europeu no século V até o século VI deram origem aos reinos de diferentes significativas quanto à organização política, ao papel que desempenharam na história posterior da Europa. Identifique essas diferenças. Na primeira fase da formação desses reinos, ainda no século V, os domínios da nobreza foi crescendo sobre a população e seus domínios territoriais. Com isso surgiram uma nobreza armada, sustentada pelo escravismo e o colonato, formas de trabalhos herdados do Império Romano. Em uma segunda fase das invasões germânicas, com o povoamento mais concentrado e estável, formam-se aí o reino sólidos e permanentes. Na terceira questão, explique como e por que a igreja se aliou aos reis francos. Essa aliança ela garantiu a proteção militar e o apoio político para a igreja, mas também contribuiu para legitimar, por meio da religião, o poder real. Carlos Magno ele fez uma forte aliança com a igreja, garantindo aí o território do patrimônio de São Pedro. Esse soberano franco ele auxiliou o Papa Leão III na luta contra os lombardinos e recebeu dele a consagração como imperador dos romanos. Na quarta e última questão, explique como Carlos Magno manteve o poder relativamente concentrado, apesar do sistema administrativo do Império Carolíngio favorecer a sua descentralização. Então, Carlos Magno ele dividiu seu império em condatos, né, que é regiões administrativas, que eram controlados pelos condes. Eles recebiam grandes extensões de terra e uma parte proporcional dos rendimentos da região que eram administrados. Além deles, existiam os duques, que recebiam benefícios ainda maiores, e os marqueses, que além dos benefícios recebiam também imunidade. Havia ainda os misses dominicais, que eram espécies de fiscais do imperador nas províncias, que eram recrutados entre as nobrezas nomeadas, né? 2 em 2 era um bispo, né? O outro nobre leigo. Foi graças ao trabalho dos misses domicis que o Império Carolíngio se manteve integrado. Estes utilizavam documentos escritos e faziam cumprir os capitulares, que eram leis administrativas criadas pelo imperador. Tá certo? Então, terminamos a correção. Até na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade a mais uma característica do sistema feudal, tá certo? Então, tchau e até a próxima videoaula.